Olá, querido irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje estamos aqui para uma última live de Apocalipse. Mas antes de nós falarmos a respeito da live de hoje, deixa eu dar alguns avisos para você que está conectado conosco, você que tem acompanhado essas lives, tem sido abençoado e tem até divulgado para outras pessoas. Então, nós vamos continuar, nós não vamos parar. Esse é um chamado que o Senhor fez na minha vida e eu quero responder esse chamado com zelo, que é ensinar a palavra de Deus. Então, nós vamos continuar no mês de agosto. Eu espero na primeira semana, não vou definir o dia exato, mas eu espero na primeira semana de agosto, vamos começar as lives do livro de Gálatas. O meu objetivo vai ser ministrar a respeito do Evangelho da Graça. Então você que tem curiosidade para saber o que nós pregamos sobre isso, ou você também que tem um amigo, um parente, que precisa muito ouvir algo a respeito disso, são coisas a respeito das quais ele tem dúvida, então você vai poder já indicar para ele, passar para ele o endereço, do nosso canal ou até do nosso perfil no Instagram, para que ele possa começar a nos seguir e assim então abençoar muito mais pessoas. Você próprio também se planeje para isso. Essas próximas lives elas vão ter um horário um pouco diferente, então a minha intenção é colocá-las às 21 horas, tá bom? Mas eu sei que 21 horas é muito ruim para os irmãos que vivem na Europa, na África, e não são poucos irmãos que nos acompanham de lá, que fica um pouco tarde. Mas como vai ficar disponível na internet no outro dia, esses irmãos podem ver, porque a gente estava fazendo 8 horas, mas estava atrapalhando um pouco por causa do horário de trabalho, que chega do trabalho, essa coisa toda. Outra coisa, antes nós fizemos a live diariamente, de segunda a sexta, mas eu achei um pouco cansativo, Muitos irmãos começaram bem comigo, depois não conseguiram acompanhar mais, mas eu entendo, porque há muitas atividades e é complicado todos os dias você acompanhar uma live como essa. Então, nós vamos fazer 2 vezes por semana, ok? Mas se houver uma procura e muitos irmãos insistirem, a gente pode até aumentar para 3 vezes. Mas hoje vão ser 2 vezes por semana, eu espero na segunda e na quinta-feira. Então, separe as segundas e as quintas-feiras para a gente estar junto nessas lives do livro de Gálatas. Nós temos um livro a respeito desse assunto, que é um comentáriozinho que nós fizemos do livro de Gálatas, que já está disponível na Amazon, para você adquirir o livro físico e também no formato Kindle, se você mora fora do Brasil. Para quem mora no Brasil, pode ser o formato Kindle ou o livro físico, você pode comprar, vai ser entregue na sua casa, amém? Mas eu quero dizer para você que nós não vamos ficar restritos ao livro. Então a minha ideia é expandir bastante esse estudo, fazer aplicações muito mais profundas para aqueles que estiverem acompanhando. Uma outra questão, muita gente nos questionou durante as lives de Apocalipse que gostaria que as lives ficassem disponíveis no YouTube. Então, não sei, eu acho que eu não falei isso para você, mas acabou que as nossas lives, elas começaram a receber uma censura do YouTube. Por quê? Porque nós mencionamos algumas coisas aqui que não pode falar. Então nós falamos muito de Apocalipse, falamos muito do Anticristo, falamos muito de nova ordem mundial, essas coisas, e esses assuntos não é assim fácil, Então no YouTube eles têm 3 estágios de censura. Então no primeiro estágio eles param de divulgar o nosso canal, eles param de recomendar, de mostrar para outras pessoas. No segundo momento, eles podem nos advertir e podem até derrubar vídeos. E no terceiro momento, se eles acharem que nós realmente somos subversivos, eles podem tirar o canal do ar. Então é claro que nós não somos subversivos, nem queremos isso, mas já tivemos ali um primeiro estágio, que é deixar de divulgar para novas pessoas, mostrar o que nós estamos fazendo. Então eu não tenho muito interesse de deixar esses vídeos no YouTube, mas nós temos um site, aloisiosilva.tv. Se você quer abençoar o nosso ministério, você pode entrar lá, pode ser um assinante, você pode cooperar conosco, participando também desse site, que não é coisa particular, então lá a gente pode falar mais à vontade a respeito de todas as coisas sem constrangimento. Mas preste atenção, nós vamos deixar cada live disponível por 3 dias. Então, durante os primeiros 3 dias você pode assistir no YouTube, depois elas vão ser tiradas do YouTube e vão ficar só no site. Amém? Bom, espero que tenha ficado claro para você. Então, hoje eu prometi
e muitos irmãos me cobraram, e eu amo quando eu sou cobrado desse jeito, né? Uma promessa que foi feita. Então, eu prometi fazer uma live aqui sobre a linha do tempo do Apocalipse, ou a linha do tempo da volta de Jesus. Então, eu não gosto muito desse tipo de coisa, vou ser franco com você. Isso é algo que não explica tudo que está aqui. Então, qual é o problema? O problema acontece quando você faz um gráfico. O gráfico, ele não é um texto, então ele não explica detalhes do que está sendo mostrado ali. Então pode caber muitas interpretações. Então pode ser que alguém pegue esse gráfico sem uma explicação, ele pode tirar conclusões equivocadas, que nós não cremos e nem dissemos. Mas porque é um gráfico, nem sempre, aliás, ele nunca vai ser perfeito. Sempre vai ter margem ali para poder desenhar de uma maneira ou de outra. Então eu procurei me empenhar, dei o meu melhor aqui, mas mesmo depois de dar o meu melhor, eu mesmo olhando, eu falei, puxa vida, precisava de ter uma outra maneira de representar isso aqui, porque pode produzir um entendimento dúbio a respeito desse assunto. Então, é só uma ajuda, tá bom? Você não deve usá-lo como base, vamos dizer assim, para definir o que nós cremos. Se você quer saber o que nós cremos, leia o que está escrito, leia o livro, tá bom? Esse gráfico é só para te ajudar a dar uma sequência temporal para os fatos que vão acontecer, amém? Então, está aqui na nossa TV. Ah, outra coisa, aí na explicação do vídeo, eu não sei como se chama, como se chama? Legenda. Na legenda do vídeo embaixo vai ter, colocado para você, onde você pode baixar esse gráfico, tá bom? Vai estar disponível no site da Igreja Videira, que é igrejavideira.com, vai estar disponível lá para você, a partir de amanhã, tá bom? Não entra lá agora, porque agora não vai estar disponível, mas amanhã um funcionário vai colocar, vai disponibilizar para quem quiser ter em casa, tá bom? É um arquivo de PowerPoint, não é pesado, é uma coisa simples, mas que pode ajudar você a ter mais clareza ainda daquilo que nós falamos, tá bom? Vamos lá então, vamos começar o nosso gráfico. Então, se formos falar da história toda, nós deveríamos colocar no gráfico aqui, começando com a vinda de Cristo. Por quê? Porque o objetivo desse gráfico aqui é falar da sua volta, não é verdade? Então, um bom gráfico teria que começar aqui com a vinda de Cristo. Mas eu não coloquei porque não tinha espaço, ok? Mas está implícito, porque se ele vai voltar é porque ele veio, tá bom? Então, esse gráfico você vai entender da seguinte maneira. Ele tem uma linha aqui embaixo, tá vendo? Essa linha aqui é a linha do tempo. Linha do tempo, essa seta está para cá, dizendo então que o tempo vai continuar indefinidamente. E nessa linha do tempo, então, nós fomos colocando eventos. Então, essas bolinhas que estão aqui são eventos que vão acontecer numa certa ordem no tempo, tá bom? Alguns eventos não existe uma clareza realmente bíblica exata, né? A própria volta do Senhor Jesus, obviamente, o arrebatamento não tem um dia marcado, mas preste atenção, eu quero colocar para você de uma maneira que você entenda dentro da profecia bíblica, amém? Está ficando claro para você isso até agora? Muito bem, então, aqui, vamos supor que a linha tivesse começado lá atrás, nós teríamos fatos que já aconteceram, a vinda do Senhor Jesus, sua morte, ressurreição e depois a sua ascensão aos céus. Logo em seguida, o Espírito Santo é enviado 50 dias depois, ele é enviado no dia de Pentecostes. E aí começa então essa dispensação que nós chamamos da graça ou dispensação da igreja, tá bom? Então, nesses últimos 2000 anos, o Senhor tem operado no meio deste povo que nós chamamos de igreja do Senhor. E nós estudamos juntos aqui, quando nós vimos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, é uma narrativa, vamos dizer, profética da história da igreja nesses 2000 anos, contada através de 7 tipos de igreja. Lembra disso? Então é a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 igrejas foram escolhidas pelo Senhor para, através delas, a gente ter uma história desses 2000 anos de igreja. Amém? E aí, então, a Bíblia fala, a partir do capítulo 6, nós temos os 4 primeiros selos e depois mais 3, são 7 selos. O Apocalipse ele é contado de maneira muito simples. São 7 selos,
Dentro do último selo, nós temos 7 trombetas, e dentro da última trombeta ainda temos 7 taças da ira de Deus, tá bom? Então são 7 selos, dentro do 7º selo, 7 trombetas, dentro da 7ª trombeta, 7 taças da ira de Deus. Algumas traduções colocam flagelos, outros colocam cálices, tá bom? Eu chamo taças, acho mais bonito, mas cada tradução aí vai designar de maneira diferente. Vamos lá então. Então a primeira coisa que a gente vê na descrição do Apocalipse, quando o livro é aberto, é que os selos, então, vão sendo abertos. E os 4 primeiros selos, você deve se lembrar, são 4 cavalos com seus respectivos cavaleiros. Cada cavalo tinha uma cor, você deve se lembrar, isso está lá em Apocalipse, capítulo 6. Tá bom? Nós já estudamos isso, eu estou lembrando você onde está. Apocalipse, capítulo 6. Então, esses selos, eles estão, então, em 2 grupos. O primeiro grupo são 4 cavalos com seus cavaleiros. O primeiro cavalo é o cavalo branco, o segundo é o cavalo vermelho, vou começar a mostrar aqui. O terceiro, o cavalo preto, e o quarto, o cavalo amarelo. Então eu disse para você que esses 4 cavaleiros, eles mostram que mesmo nesses 2000 anos, Deus controla a história. E a história do homem é contada a partir, na verdade, desses cavaleiros. Então o primeiro cavalo, o cavalo branco, nós falamos para você aqui, ainda que haja controvérsia, eu tenho cada vez mais tendido a crer que é o espírito de engano. São todas essas ideologias que surgiram nos 2000 anos, que são contra o Senhor, que são anticristo, anti-igreja, anti-escritura. Tá bom? Você sabe que existem muitas ideologias assim, ideologias malignas. E a história é a história dessas ideologias. Essas ideologias, elas sempre vão produzir o cavalo vermelho. Por quê? Essas ideologias distintas vão produzir guerra. O cavalo vermelho simboliza guerra. E todas as vezes que o cavalo vermelho age, né, que são as guerras, vem o cavalo preto. O que é o cavalo preto? A fome, a carestia, a crise, ok? Todas as vezes que existem, então, ideologias que competem e brigam entre si, o resultado é o cavalo vermelho, guerra. O cavalo vermelho vai produzir o cavalo preto, que é fome, carestia, inflação, crise. E o cavalo preto vai produzir o cavalo amarelo. O cavalo amarelo é a morte. E aqui na Bíblia a morte é em todos os aspectos, mas principalmente a morte por pestilência. Pandemias, não sei se te lembra alguma coisa, né? A gente não pode ficar falando muito aqui, mas você sabe muito bem o que eu estou dizendo. Nós estamos vivendo isso nesses dias. Então, quando nós dizemos para você que o que nós estamos vivendo hoje é algo profético, você não deve encarar isso como exagero. É verdade, já é profetizado pela palavra de Deus. Ainda não é o fim. Não significa que amanhã, né, está tudo cumprido, não. Mas significa que as coisas estão caminhando. Por isso nós temos os 4 primeiros selos. Esses 4 cavaleiros têm andado na terra nesses 4000 anos. Eles foram autorizados por Deus, mas eles não são a vontade de Deus. Eles são inimigos de Deus. No entanto, Deus permite que eles hajam na terra por causa da rebeldia do homem. Ok? Muito bem, o 5º selo, nós vimos, são os mártires. A Bíblia fala que quando o 5º selo foi aberto, os mártires clamaram ao Senhor. Esses mártires estão debaixo do altar que está diante do trono de Deus. E significa que para Deus esses mártires foram como que imolados diante dele. Ok? E esses mártires, então, eles clamam por vingança. Eles dizem, Senhor, até quando o Senhor não vai fazer vingança? Então a gente vê que, em certa medida, a grande tribulação, o tempo da ira de Deus, é uma resposta à oração de mártires, de clamor daqueles que foram perseguidos. Nesses 2000 anos, muitos foram perseguidos. E eu quero dizer para você algo, acompanhe pela internet, procure sites que divulgam e falem essas notícias. Mas hoje estamos vivendo um tempo de intensa perseguição aos cristãos na China. Hoje, na China, os prédios de igreja estão sendo destruídos, demolidos, e os crentes são proibidos de se reunir. Eles não podem nem mesmo fazer cultos online, pela internet. Nada, é proibido. O cristianismo está sendo, expulso, banido. Eles querem banir. Agora, não podem. Hoje, a China é o lugar onde tem mais cristãos. Eu diria, talvez, só os Estados Unidos têm mais cristãos do que a China hoje. São milhões de cristãos.
com certeza mais de 100 milhões de cristãos vivendo na clandestinidade a sua fé. Isso tem acontecido hoje. Muitos pastores na China estão sendo presos. Padres também, freiras também. Não é só pastor, tá bom? Todo ramo do cristianismo tem sido perseguido duramente. Infelizmente, você não vê o Vaticano falando nada. Padres estão sendo martirizados. O Vaticano não diz nada, ok? Sempre a postura é política, de tentar agradar o governo comunista chinês. Mas o comunismo é uma ideologia satânica. Ele é contra Deus. O comunismo é ateísta, ele é contra Deus, ele é contra Cristo, está entendendo o que eu estou dizendo? Ele é contra a Escritura e no final das contas ele vai perseguir o povo de Deus. Isso já tem acontecido hoje. Então existem lá os chamados campos de reeducação. Eles dizem que é um lugar civilizado, que não tem morte, mas é mentira. Ok? Muitos pastores estão sendo presos, ele e sua família toda, nesses campos de reeducação que nada mais são do que campos de concentração. Isso tem acontecido hoje na China, uma perseguição séria. Hoje na China é proibido usar qualquer símbolo cristão, você não pode colocar uma cruz em prédio nenhum. Qualquer símbolo cristão, ou tido como cristão, é proibido. Ok? Então eu estou te mostrando que esse quinto selo já foi aberto. Ele já foi aberto, tá bom? Muito bem. Aí, eu falei para você que tem um assunto muito importante na Bíblia. Duas profecias que você deve estar sempre atento. A primeira profecia é a respeito de Israel, tá bom? É a respeito da restauração de Israel. Porque muito do que vai acontecer no futuro depende disso. Mas Israel deixou de existir por quase 2000 anos. Eles não existiram como nação. Em 1948 voltaram a existir. Então eu coloquei a restauração de Israel aqui. Mas o quinto selo, você vê como é um problema às vezes essa questão de gráfico, não é? Então o quinto selo não é um evento. Ele não podia ser essa bolinha. O quinto selo é algo que está acontecendo aqui e vai acontecer até aqui na volta de Jesus. Está entendendo? Até na volta do Senhor vai acontecer. Então, eu coloquei, tinha que colocar em algum lugar, eu coloquei aqui, tá bom? Só para você entender. Aqui começa, eu penso, o cumprimento dos últimos dias, que foi a restauração de Israel. 1948, ok? Israel voltou a existir como nação. Lá em Mateus, no capítulo 24, o Senhor Jesus... Ele vai liberar uma profecia primeiro para os judeus, depois para a igreja. Então, o capítulo 24 de Mateus, nós nem chegamos a estudá-lo aqui. Ele é dividido em duas partes, ok? Eu sei que tem muitos intérpretes que falam de maneira diferente, mas eu estou te dizendo que a maior parte concorda. Do verso 1 até o verso 31, fala de Israel. Do verso 32 até o final, fala da igreja, ok? Fala da igreja. Presta atenção. Israel, a profecia a respeito de Israel, ela torna-se um sinal para a igreja. Porque no verso 31 o Senhor fala o quê? Olha, fique atenta à parábola da figueira. A figueira no Velho Testamento sempre representa Israel. Tá bom? Qualquer comentarista bíblico vai te dizer isso. Sempre aponta para Israel. Então o Senhor fala, fique atento à parábola da figueira. A figueira aponta para Israel. Fique atento para isso. Quando você vê ela já dando os frutos, né, as folhas brotando, saiba que está próximo o verão. Então, o grande sinal da volta do Senhor e do arrebatamento foi a restauração de Israel. Ou seja, a figueira começou a brotar as suas folhas. Está entendendo? Isso significa o quê, pastor? Isso significa que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Pastor, não tem uma profecia, não tem nada que fale quando vai ser? Não. A única profecia que nos dá um sinal é da restauração de Israel, Mateus 24. Depois da parábola da figueira, aí vem o arrebatamento. 2 estarão no campo, um será tomado, deixado o outro. 2 estarão no moinho, uma será tomada, deixada a outra. Entendeu? Então, como Israel já voltou a existir como nação, está lá no seu país, então preste atenção, o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Não tem outra profecia para cumprir antes. Não existe uma condição, tá bom? Pastor, tá certo então. Mas você colocou aqui o arrebatamento nesse ponto. Mas você está vendo que eu coloquei aqui um ponto de interrogação. Então a gente tem que conversar por símbolos. Então por que tem um ponto de interrogação? Porque ninguém sabe, eu não sei e ninguém sabe. Mas eu escrevi aqui, isso é importante. Eu coloquei para você uma seta azul aqui, dizendo o quê?
que ele pode acontecer antes do sexto selo, que seria aqui, ou pode acontecer entre o sexto e o sétimo. Ok? Nós não sabemos. Então, eu coloquei aqui antes do sexto selo. Pastor, por que você colocou? Porque é o que eu gostaria que fosse. Só porque eu gostaria. Não tem nenhuma base para te dizer isso. É só porque eu gostaria. Eu gostaria que fosse antes do sexto selo. Na verdade, eu tenho minha fé pessoal de que pode ser a qualquer momento. E o sexto selo ainda não foi aberto. O sexto selo será aberto. Ok? Pastor, eu não estou lembrando direito o que é o sexto selo mesmo. Ok, vou te explicar rapidamente. Depois você pode ler na Bíblia. É muito importante que você saiba esses fatos todos. E lá em Apocalipse, no capítulo 6, no verso 12, você vai ver a descrição. E a descrição do sexto selo é o seguinte: vai acontecer um evento extraordinário, ok? No primeiro momento, quando o sexto selo for aberto, vai ter um terremoto muito grande. Um terremoto que vai sacolejar a terra. Eu creio, o texto não entra em detalhes, mas eu creio que por causa desse terremoto, muitos vulcões vão entrar em erupção. Mas o fato é que a Bíblia diz, o grande sinal do sexto selo é que o sol se tornará negro como saco de crina e a lua vermelha como sangue. Não é essa lua de sangue que o pessoal está falando aí, aquele ali está muito pouco vermelho. Vai ser vermelho mesmo. Tá bom? E não é só a lua vermelha, o sol tem que ficar negro, você nunca viu o sol negro, isso nunca aconteceu na história, vai acontecer a primeira vez no sexto selo. Mas ainda não é a volta do Senhor, ok? É apenas um aviso de que a grande tribulação vai começar, ok? E lá em Joel no capítulo 2, a Bíblia fala que antes que venha o dia do Senhor, e a Bíblia chama em muitos lugares, né, a grande tribulação de o grande e terrível dia do Senhor. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, o sol vai escurecer e a lua ficar como sangue, ok? Isso significa então que antes da grande tribulação, o sexto selo será aberto. A Bíblia fala então que os poderosos, né, os ricos, eles vão tentar se esconder, né, nas cavernas, né, vão fazer bunkers para poder tentar escapar do que está para acontecer, que vai ser uma queda, na verdade, de meteoros que vão cair na Terra. Mas não vai ser o fim, tá bom? E isso vai ser até um motivo para que muitos se tornem incrédulos. Eles vão dizer, não, isso não é nada espiritual, isso é algo normal, né? Nós estamos monitorando esses meteoros há muito tempo, eles vão cair, mas não vai ter nada além disso. Então, de fato, na sexta trombeta, não vai acontecer ainda a ira de Deus, mas é um aviso que ela está chegando, ok? É um aviso, está às portas. Pastor, o que mais pode acontecer na sexta trombeta? Joel diz que naqueles dias o Senhor vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Pastor, isso não se cumpriu lá no livro de Atos, se cumpriu parcialmente. Foi uma parte do cumprimento. Então, no dia em que a igreja foi fundada, o Espírito foi derramado. Quando a igreja estiver prestes a ser levada, vai se cumprir plenamente, ok? Então eu creio, muitos irmãos pregam e ensinam isso, eu creio também que haverá um grande avivamento antes da volta do Senhor. Quando vai ser isso? Por ocasião do sexto selo, tá bom? Então o arrebatamento vai acontecer antes ou depois do sexto selo? Não sei. Eu só sei de uma coisa, vai ser antes das trombetas. Ou seja, vai ser antes do sétimo selo, ok? Antes do sétimo selo. Mas eu não sei se vai ser antes ou depois do sexto. Gostaria que fosse antes. Porque aí o arrebatamento vai ser um dos fatores para levar a esse avivamento. Você consegue imaginar comigo? De repente desaparecem milhões de crentes. Entende? O que vai acontecer com os demais crentes que ficarem aqui? Eles vão buscar o Senhor, porque eles sabem, não é, que pouco tempo resta agora. Então eles vão clamar a Deus. E então haverá um derramamento do Espírito poderoso como nunca houve, uma colheita muito grande. Eu creio nisso, creio que vai acontecer, creio que está às portas, mas a minha vontade é que o arrebatamento seja antes. Mas vai ser, pastor? Não sei, ninguém sabe. Só posso dizer para você que vai ser antes do sétimo selo. Muito bem. Pastor, o que vai acontecer nesse tempo aqui? Então, em algum momento aqui,
Em algum momento aqui, entre o sexto e o sétimo selo, vai aparecer em cena a besta e o falso profeta. Ok? Inicialmente, provavelmente, eles vão se manifestar como pessoas aparentemente normais, é bem possível, a gente não sabe. Mas eles vão manifestar aqui em algum momento. Pastor, quando é que realmente eles vão participar do cumprimento da profecia? Então eu coloquei para você aqui, tem até um desenhozinho aqui da estrela de Davi, o símbolo de Israel. Israel vai fazer aliança de 7 anos, tá bom? 7 anos com o anticristo. Quando Israel fizer aliança de 7 anos, o que vai acontecer? Vai começar a 70ª semana de Daniel. Pastor, eu não estou lembrando direito o que é isso. Então leia Daniel 9, 24 a 27. É a profecia das 70 semanas. São semanas de ano, ok? Dessas 70 semanas, 69 já se cumpriram. Faltam 7 anos. E a Bíblia diz que esses 7 anos começam quando Israel fizer aliança com o anticristo. Preste atenção no que eu vou te dizer. Muitos irmãos equivocadamente estão dizendo isso, mas eu não disse isso porque não está correto. Os 7 anos não começam com arrebatamento, não. Está me ouvindo? Começa com a aliança que vai ser feita entre Israel e o anticristo. Pastor, que aliança que vai ser essa? Uma aliança de paz, né? Então eu creio que o anticristo vai ser aceito pelos muçulmanos como um Messias. Já te contei isso aqui. E ele então vai fazer aliança com Israel, uma aliança de paz. E eu creio que ele vai permitir a reconstrução do templo. Eu creio que vai ser ele mesmo que vai permitir. Por quê? Porque hoje é impossível isso. Hoje isso realmente desencadearia a Terceira Guerra Mundial, tá bom? Então, no lugar onde o templo vai ser construído, hoje existe uma mesquita que é o terceiro lugar mais sagrado dos muçulmanos. Então, definitivamente não vai acontecer por esses meios. É preciso talvez uma liderança, como vai ser o anticristo, que tem um poder, né, vamos dizer, miraculoso, muito grande, que seduz as multidões e que então vai poder fazer esse tipo de aliança. Ele vai fazer essa aliança, tá bom? Ele já estará governando sobre 10 nações, tá certo? Você lembra? O anticristo vai governar sobre 10 nações, que depois se tornam 7, mas a princípio são 10. Ele vai fazer aliança com Israel. Então, voltando aqui para o gráfico. Quando ele fizer aliança com Israel, começa a 70ª semana, que são 7 anos. No meio da semana, aí eu coloquei uma rachadura aqui. Você consegue ver a rachadura? No meio da semana, o anticristo vai quebrar a aliança. Ele vai quebrar a aliança e ele vai, então, profanar o templo dos judeus. Esse templo hoje não existe, mas ele vai existir. Se você quiser ler, depois você lê, eu não vou ler agora. Em Mateus 24, verso 15, Jesus disse o quê? Quando você vir o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, então você sabe que vai ter tribulação como nunca houve desde que há gente na terra. Vai ser a ira de Deus. Ok? Então, quando é que a ira de Deus começa? Ou seja, quando começa a grande tribulação? No meio da semana. Então, vai ter primeiro 3 anos e meio de paz. Quando o anticristo fizer uma aliança com Israel, vai ter 3 anos e meio de paz. E vão dizer paz, paz. E a Bíblia fala então que quando eles estiverem dizendo paz, paz, virá repentina destruição. Quando vai acontecer isso? Quando o templo estiver pronto. Os judeus estão lá fazendo os seus sacrifícios. O anticristo, então, vai mandar, ele e o falso profeta, vão mandar fazer uma imagem dele próprio e vão colocar essa imagem lá no templo em Jerusalém. Vão profanar o templo. E ele vai dizer o quê? Eu sou Deus, vocês devem adorar a mim. Eu sou o Messias. Né? Vocês devem adorar a mim. Então, os judeus não vão fazer isso, né? Os cristãos não vão fazer isso. Quem não fizer vai ser perseguido e morto. Tá bom? Então, nesse momento, começa a grande tribulação. A grande tribulação é o 7º selo. Entende isso? A grande tribulação é o 7º selo. E o que tem dentro do 7º selo? 7 trombetas. 7 trombetas. Então, essas 7 trombetas, elas estão na palavra de Deus, lá no capítulo 8. Vamos lá. Apocalipse.
no capítulo 8, quando o sétimo selo é aberto, então vem as 7 trombetas. As 7 trombetas são o conteúdo da ira de Deus, da grande tribulação. As 4 primeiras trombetas, elas são calamidades, mas são juízos de Deus sobre a terra. Então, a primeira trombeta, quando ela for tocada, então vai ser queimada a terça parte da terra. Na segunda trombeta, quando for tocada, a terça parte dos animais que existem no mar e das embarcações vão ser destruídos. Na terceira trombeta, a terça parte das águas vão se tornar em absinto, não vai dar para beber, não vai ser potável. E a quarta trombeta, quando tocar, vai fazer escurecer a terça parte do céu. Isso já é a ira de Deus. Mas essa ira de Deus, ela não é, como é que eu vou dizer, nas 4 primeiras trombetas, parece que ela não é diretamente sobre o homem. Mas na quinta e na sexta, a situação fica crítica. Na quinta trombeta, e você pode ler, está no capítulo 9, a Bíblia fala que o Senhor vai abrir um poço, e desse poço vai ser liberado demônios. E a esses demônios vai ser dada autorização para atormentar os homens. Quais homens? Aqueles que trazem a marca da besta, ou aqueles que não têm a marca de Deus sobre si. Nós temos a marca hoje do Espírito Santo, que é o selo. Quem não tiver esse selo do Espírito, que para nós é invisível, mas os demônios veem. Quem não tiver esse selo, ele então vai ser atormentado durante 5 meses. 5 meses. E muitos irmãos me mandaram perguntas sobre isso aqui. E no verso 6 de Apocalipse 9, diz que nesses 5 meses os homens vão procurar a morte, mas a morte vai fugir deles. Como é que é isso? Não sei. Você consegue imaginar? Eles vão ser atormentados e mesmo que queiram se matar, não vão morrer. Então você pode imaginar que cena vai ser essa. Isso é realmente um tormento, 5 meses. Depois desses 5 meses, então, vem a sexta trombeta. Nessa sexta trombeta, ela vai durar 1 ano, 1 mês e 1 dia. E vai morrer 1/3 da terra. 1/3. Durante 1 ano, 1 mês e 1 dia. Então muita gente acredita que isso aqui vai ser um tipo de terceira guerra mundial. Eu não sei, ok? Mas é uma interpretação. Você vai ouvir pessoas dizendo isso. Para mim não tem problema nenhum. Eu não estarei aqui, não quero realmente ter essa discussão, ok? Então você tem aqui essas trombetas. Presta atenção. A 7ª trombeta é a última. Você sabe, quando tocar a última trombeta, os reinos deste mundo se tornarão do Senhor e do seu Cristo. O Senhor volta na última trombeta. Só que, antes do Senhor voltar, vai ter durante um tempo bem curto, 7 taças da ira de Deus, que finalizam a ira de Deus. Essas 7 taças não é sobre todo o planeta, ela é sobre o reino do anticristo. E então, no final disso, o Senhor volta nos ares. E nós voltamos com ele. Então, se você for acompanhar aqui o meu gráfico, você vai ver então que os crentes são arrebatados em algum momento antes do 7º selo, ok? Não sabemos quanto tempo, mas antes do 7º selo. E aí nós seremos levados para os ares. Nós não vamos ser arrebatados realmente para o céu, vamos dizer assim. Nós estaremos com o Senhor. E o que vai acontecer nesse período? O Senhor vai distribuir galardão. Então, nesse tempo, vai ser também o tempo do tribunal de Cristo, em que alguns crentes serão recompensados, outros não. Porque alguns tiveram boas obras, outros não tiveram obra nenhuma, ok? Vai ser nesse tempo. E aí, quando completar o tempo, da volta do Senhor, que tocar a 7ª trombeta, então o Senhor vai descer dos céus e nós viremos com ele. Em que circunstância ele vai voltar? Aqui, mais uma vez, a questão de gráficos são um problema às vezes. Eu coloquei para você aqui essa setinha aqui, englobando essas 4 coisas. Isso significa que essas 4 coisas vão acontecer na volta do Senhor. Talvez devia ter colocado volta do Senhor aqui. Essas 4 coisas. Quais são essas 4 coisas? Primeiro, o Senhor, quando ele voltar, ele vai voltar para a batalha do Armagedon. Tá bom? Ele vai voltar para a batalha do Armagedon. A volta dele é um processo. Primeiro tem o arrebatamento, depois aparece o sinal dele, diz a Bíblia, Mateus 24, verão o sinal do Filho do Homem.
Depois ele vai descer. Aonde ele vai descer? Ele vai descer em Jerusalém, no Monte das Oliveiras. Então o Senhor não vai voltar aqui no Brasil, ok? Ele vai voltar em Israel. Por quê? Porque o Senhor vai voltar para cumprir a sua promessa para os judeus, do Messias esperado. Nós cremos que ele já veio, os judeus acham que ele não veio, mas ainda assim, no final, um remanescente vai crer. Qual remanescente que é esse? Apocalipse capítulo 7. 144 mil vão crer no Senhor, ok? E esses então, eles durante a grande tribulação, eles vão estar anunciando isso para não adorar a besta, mas crer que o Senhor virá, o Messias virá. Então o Senhor vai vir para Israel. Quando? Quando as nações lideradas pelo anticristo e o falso profeta tiverem se ajuntado no Armagedon, no vale de Jezreel, lá em Israel, ok? No norte de Israel. Preste atenção. Quando as nações se ajuntarem ali, Israel não vai ter saída mais. Eles então vão olhar para o céu. E o Senhor então vai voltar. Ele pisa no Monte das Oliveiras, que vai se fender ao meio. Ele entra em Jerusalém pela porta dourada, que hoje está fechada. Ok? Ele vai entrar aquela porta porque isso é profético, ela tem que ficar fechada, porque quem pode passar lá é só o príncipe, como está lá em Ezequiel, mas isso é assunto para outras ocasiões. E ele vai entrar em Jerusalém e vai estabelecer o seu trono lá. Mas dali ele vai no Armagedon, ok? Ele vai ali para destruir aquelas nações todas. Isso está lá em Apocalipse capítulo 19, verso 17 em diante. Está também no capítulo 16, no verso 16, na sexta taça, que é uma preparação para o final, ok? Então muitos pensam na volta do Senhor sempre como uma coisa assim bem religiosa, né? Com anjinhos, com harpa na mão, mas na verdade o Senhor vem no meio de uma batalha. E nós viremos com ele para pelejar com ele. E o Senhor vai pelejar e com o sopro da sua boca, com a sua palavra, ele vai destruir 200 milhões de exército de cavalaria, diz a Bíblia. 200 milhões de soldados serão mortos instantaneamente, porque ousaram apontar as suas armas para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que na verdade é Deus. Jesus Cristo é Deus, Deus e Senhor. Creia nisso. Se alguém falar diferente, não coma com ele, não ande com ele, não ouça, não frequente onde ele frequentar. Ok? Não aceite alguém falar algo diferente do Filho de Deus. Ele é Deus. Ok? E a Bíblia fala então que ele vai estabelecer o seu reino. Então eu coloquei 4 coisas aqui. Na batalha do Armagedon, a besta e o falso profeta serão lançados no inferno. Vai ter o julgamento das nações logo em seguida e Satanás será preso. Satanás não será lançado no lago de fogo na volta de Jesus. A Bíblia fala que ele será preso por 1000 anos, tá bom? Mas as nações serão julgadas. Pastor, as nações serão julgadas, mas eu não consigo entender. E aquela nação que aceitou a marca? Então você deve se lembrar. Apocalipse capítulo 13. Quem aceita a marca não tem mais salvação para ele. Isso significa que a marca não vai ser meramente um chip de tecnologia. Vai envolver tecnologia, mas não é a tecnologia. Vai ser uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Aquele que colocar o chip naquele dia estará blasfemando. Você sabe, nós já temos um chip de celular. Você tem um chip de celular, hoje é quase geral isso, né, no nosso país. Todo brasileiro praticamente tem um celular que tem um chip. Se esse chip está no celular ou se ele está aqui na sua mão, não faz a menor diferença. Ah não, se estiver na mão, Deus não aceita. Não, não é isso que está escrito. Tá bom? A tecnologia é essa, ela já está aqui. Ninguém vai comprar nem vender sem o chip. Mas naquele dia a marca da besta vai ter também um sentido espiritual. Vai ser uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Por isso não haverá perdão. Porque é o único pecado que não tem perdão. Está entendendo? Pastor, todas as nações vão receber a marca? Então, ao que tudo indica, o anticristo vai governar diretamente sobre 10 países, 10 reinos, que depois vão se tornar 7. Parece que esses 10 países serão eles que vão mobilizar esses 200 milhões de soldados, ok? Dessas nações todas. Parece também que nesses países onde o anticristo governará diretamente, a marca vai ser realmente obrigatória. Mas parece que nos outros países do mundo, e são muitos, hoje são 193 países na ONU, parece que não vai ser algo assim obrigatório. Okay? Isso parece então que nem todos vão aceitar essa marca. Isso significa que mesmo ímpios, existem ímpios que têm bom senso. E eles vão perceber que toda aquela carnificina, perseguição, como sendo uma coisa absurda. Ok? Esses vão ser permitidos entrar no milênio.
Essas nações vão entrar no milênio. Mas não significa que elas são salvas. Significa que elas terão o privilégio de ter Jesus como rei. Isso é um grande privilégio. Mas elas vão ter que crer também no Senhor durante o milênio. Porque depois disso, então, o Senhor vai reinar durante 1000 anos. 1000 anos. Eu contei para você como é que vai ser esse reino. Vai ser um reino de justiça, vai ser um reino de paz, né? Os lugares ermos vão se transformar em pomares, as armas de guerra serão transformadas em equipamentos de agricultura, não haverá fome, não é? As feras vão perder essa ferocidade. A Bíblia fala que a criancinha de peito vai enfiar a mão lá na cova da cobra e não vai acontecer nada. O leão vai pastar junto com o cordeiro, diz a palavra de Deus. Mas isso vai ser no céu? Não, isso é no milênio. Pastor, o milênio é o céu? Não, não é o céu. O milênio é aqui na terra. Eu sei que parece loucura isso, mas é aqui na terra que o Senhor Jesus estará reinando pessoalmente, de maneira gloriosa. E os crentes vencedores estarão reinando com ele também. Tá bom? Mas todos os crentes estarão aqui, né? De uma maneira ou de outra, envolvido nesse reino que vai durar 1000 anos. As pessoas vão viver muito mais do que hoje, ok? Então, quem morrer com 300 anos, morreu jovem. Então, as pessoas vão ter uma vida muito longa. Então, será um tempo em que a Terra vai aumentar muito a população, vai ser uma coisa maravilhosa. Agora, é bom você saber que depois do grande e terrível dia do Senhor, depois dos 3 anos e meio de grande tribulação, vai sobrar muito pouco do que você conhece dessas nações hoje, ok? Vai cair tudo por terra. Então, no milênio será tudo feito novamente, mas tudo feito numa outra perspectiva de paz. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, se você hoje tem vontade de conhecer alguma cidade que você acha maravilhosa, vá agora, porque provavelmente ela não vai existir mais no final da grande tribulação. Vai tudo desmoronar. E o Senhor, então, vai reconstruir as nações. Vai ser algo extraordinário, indescritível, mas ainda vai ser terra. E essas nações não são convertidas. Por isso, a palavra do Senhor diz, lá em Apocalipse, no capítulo 19, o Armagedon no capítulo 19. No capítulo 20, fala que no final do milênio vai ter a batalha de Gog e Magog. Apocalipse 20, verso 8. O que vai acontecer? O Senhor vai reinar 1000 anos sobre as nações. Mas Satanás estará preso. Então o ambiente espiritual vai ser totalmente diferente. Hoje nós vivemos rodeados de demônios. A gente nem sabe o que é ter um ambiente que não está rodeado da opressão e de ataques malignos, por todos os lados, né? O mundo jaz no maligno. Mas naqueles dias, o diabo está preso, os demônios não estarão atuando. Mas no final do milênio, Satanás será solto. E ele então vai seduzir as nações. E vai convencê-las, provavelmente, essa é a minha opinião, de que aquele que está no trono em Jerusalém é só um extraterrestre que veio e de maneira autoritária agora está governando sobre nós. Sim, porque o Senhor Jesus vai reinar com cetro de ferro. O que significa isso? Não vai ser democracia. A vontade dele é que vai prevalecer. Só será feito o que ele quiser fazer. Mas lembra que o Senhor é manso e humilde de coração. O Senhor é amoroso. Mas o diabo vai convencer as nações e o Senhor vai permitir. E as nações vão se ajuntar de novo e vão cercar Jerusalém. O arraial dos santos, diz a Bíblia. Ok? E quando cercarem Jerusalém, Deus então vai fazer cair fogo do céu e vai destruir o que é chamado na Bíblia de Gog e Magog. Ok? Isso vai ser no final do milênio. Mais uma vez, os homens apontarão suas armas para Deus. Hoje vivemos um tempo de rebeldia, mas é impensável, mesmo hoje, que isso vá acontecer. Se não tivesse escrito na Bíblia, dificilmente alguém acreditaria, né? Eu só creio porque de fato está escrito, portanto vai acontecer. Está decretado, Deus é soberano, uma vez que ele falou, vai acontecer. Muito bem. Depois dessa batalha de Gog e Magog, eu creio que vai se cumprir a profecia de 2 Pedro 2, que diz que os elementos abrasados se desfarão, e então haverá novos céus e nova terra. Isso significa então que essa batalha vai ter um poder destrutivo fenomenal, de tal maneira que haverá necessidade de uma recriação, uma restauração completa. Haverá novos céus e nova terra. Então, até o final do milênio, a terra é essa aqui.
Depois que acabar o milênio, é uma nova terra. E a Bíblia fala que o mar não vai existir. Você consegue imaginar o planeta Terra sem o mar? É uma coisa inimaginável. Pastor, mas tem água? Sim, porque vai ter o rio da vida. Tá bom? Vai ter o rio da vida, mas não vai ter mar. Como vai ser? Eu não sei. Muitos mandaram essa pergunta, pastor, conta, como é que vai ser? Irmão, a gente não sabe, a Bíblia não diz. Ok? Qualquer coisa é mera especulação nossa, mas haverá novos céus e nova terra. Quando acabar o milênio e que houver novos céus e nova terra, então vai ter o julgamento do grande trono branco. E então acontecerá a segunda ressurreição. Tá vendo? Gráfico é um problema. Eu acabei errando aqui no meu gráfico, faltou escrever, depois você pode acrescentar aqui. Antes do grande trono branco, precisava de colocar aqui a segunda ressurreição. Haverá duas ressurreições. Duas. A primeira para os salvos. A segunda é para condenação. Duas ressurreições. Quando será a primeira ressurreição? Antes da volta do Senhor nos ares. Escrevi aqui em cima, ressurreição de todos os santos. Vai acontecer aqui por ocasião da volta do Senhor nos ares. Essa é a primeira ressurreição, é só para os salvos. A segunda ressurreição vai ser no final do milênio. Aqui por ocasião do grande trono branco, julgamento que é para condenação. E esse julgamento, então, nesse julgamento, as pessoas que não creram vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Pastor, o lago de fogo e enxofre é o mesmo que o inferno? Não, não é. O inferno é onde estão as pessoas que não creram hoje. Elas estão aguardando o julgamento, mas já estão no inferno. Você vê, não é um lugar legal para elas, ok? Mas o inferno não é o destino final. Tanto é assim que quando forem lançadas no lago de fogo, o próprio inferno será lançado. A morte, o inferno, Satanás serão lançados no lago de fogo e enxofre, que foi preparado para o diabo e os seus anjos, não foi preparado para os homens. Os homens só vão para lá porque resolveram seguir o diabo, seguir a Satanás. Por isso vão para lá. Mas não foi feito para nós, não fomos criados para isso, não fomos destinados à condenação, os homens escolheram. E aí, no final, lá no capítulo 21 de Apocalipse, nós temos a nova Jerusalém descendo dos céus. E aí então vai começar a eternidade. Pastor, como é que vai ser a eternidade? Não sei também, mas acredite, se você acha que esse tempo aqui é bom, não dá para se comparar com o que Deus tem preparado para você. Deus tem preparado coisas grandiosas para nós. Amém? Então, espero que tenha ficado claro para você tudo que está escrito aqui, apesar de aparentemente confuso, mas na verdade tem toda uma lógica, basta você seguir. Em um ponto ou no outro, você às vezes pode discordar de mim, mas de maneira geral, esses são os eventos descritos na palavra de Deus. Eu não sei quanto tempo que eu tenho ainda, nosso tempo já está encerrando. Amém? Espero ter ajudado você. A minha ideia é sempre trazer cada vez mais clareza. Agora, se você não participou, não acompanhou os nossos estudos de Apocalipse, e você está participando dessa live hoje, então você está achando tudo muito, muito complicado, você está falando, meu Deus, como é que eu vou entender um negócio desse? E eu dei muita informação. Mas eu estou basicamente falando para quem tem me acompanhado nos últimos 2 meses e meio. Então, como estão me acompanhando todos os dias, estão ouvindo, essas coisas foram ruminadas bem devagar e agora são capazes de compreender quando eu falo de todas elas numa mensagem só. Agora, se você quiser compreender, você deve entrar no nosso site, aloisiosilva.tv. Não é no canal do YouTube, é um site, aloisiosilva.tv. Escreve aí na sua barra de endereço da internet, você vai cair lá e lá você então tem acesso a esse estudo. Amém? Quando ele foi ministrado, ele foi de graça, foi uma maneira de eu abençoar você e eu quero continuar fazendo isso. Mas para aqueles que depois querem assistir novamente, então tem uma taxa, você vai cooperar com o nosso ministério sendo assinante do nosso canal. Amém? Espero que tenha ficado claro para você e a gente se vê antes ainda das lives de Gálatas, Vamos ter uma outra live aqui, mas a partir de agosto nós começamos um novo tempo e vamos compreender o Evangelho da Graça. Vamos estudar o livro de Gálatas juntos. Você está convidado a participar comigo, convide seus amigos, convide aqueles que você entende que precisam de fato compreender a palavra de Deus, porque serão dias tremendos. Amém? Deus abençoe você.